Boa noite. Boa noite, gente. Aquele teste tradicional de som e imagem. Quem puder me confirmar que está tudo funcionando. Já vamos começar aqui o nosso bate-papo tradicional. Beleza? Fala, Magnata, tudo perfeito, é ótimo. Boa noite, tudo em ordem. Beleza, então vamos lá. Agradeço a todos pelas confirmações. Gente, na Comissão da Previdência o Brasil venceu. A gente virou um país de manchete, né, cara? Porque, assim, a discussão hoje era se o percentual dos votos na comissão era suficiente, se essa projeção para o plenário, como é que funcionava. Em primeiro lugar, em política não existe estatística, né? Como é que você vai pegar? Para que você crie um universo, você tem que ter um mínimo. Para que você tenha uma amostra relevante, você tem que ter um mínimo de homogeneidade, de comportamento ou de qualquer coisa. E em um Congresso Nacional com a característica que a gente sabe, não adianta fazer essa conta. A grande verdade é que os mesmos que ontem diziam que não ia passar na comissão, sequer, hoje questionam se vai passar no plenário, e é efetivamente o papel. Agora, a vitória é contundente, é importante e traz um alento no que diz respeito à criação ou à consolidação do ambiente para a recuperação econômica, para a retomada de investimento, para a captação de investimento internacional. Não é mais... Essa semana eu fiz eu fui convidado pelo Globo para fazer um bate-papo lá direto da Bolsa sobre reforma da Previdência, e o meu ponto é assim, a reforma vai sair porque a gente já tem uma mudança de conceito. O governo... Aí eles me perguntaram se eu achava que ia ter muita alteração ou muita substituição. Não é possível que alguém imagine que uma reforma dessa ia passar de maneira suave. Há uma necessidade da troca e da articulação. Então, é sim uma vitória para o Brasil, é uma vitória para... É uma vitória para a gente que quer ver um ambiente solvente, um negócio, um país capaz de permitir que a gente olhe e faça um planejamento de longo prazo, que a gente olhe para um planejamento de criação de patrimônio e consiga olhar para daqui a 15 anos, sem ter medo de um estresse muito violento ou sem ter que viver o longo prazo limitado a um horizonte de 24 meses, 24, 36 meses. Então, acho que isso é efetivamente uma vitória, acho que é uma repactuação de modelo, mas ainda está muito longe da aprovação final, ou seja, a discussão sobre reforma trabalhista, reforma previdenciária pode ser separada aí para reduzir a carga tensional. É importante dizer, uma maneira que eu vejo pouca gente abordando, é que a Previdência é fundamental para o longo prazo, mas a que pode fazer mais diferença na velocidade da recuperação é a reforma trabalhista. Porque ela pode dar condições às companhias de retomar contratações mais rapidamente, e fazendo isso, cria-se mais uma vez um círculo virtuoso de geração, dessa vez de renda. A gente criou uma ilusão durante muito tempo em que a gente estava dando renda e, na verdade, a gente estava dando crédito para uma população que sequer tinha cultura de poupança, a gente deu a ela dívida. Então, foi tudo muito difícil, foi um período muito drástico, mas que pode ser bastante ajudado na recuperação, além da inercial, obviamente, pela reforma trabalhista. A questão é que estamos discutindo alterações estruturais, e isso é mandatório para o nosso país. Beleza? Então, obviamente, se alguém tiver alguma questão ou alguma pergunta sobre isso, como é temporada de divulgação, eu já falei a vocês, eu tenho tentado falar menos especificamente sobre as questões macro. Acho muito importante pontuar, eu já vi que tem perguntas sobre Vale, pontuar que a gente
nós ainda somos um país ou uma economia atrelada demais às commodities sob a ótica do mundo, do investidor internacional, e de fato, a gente ainda, recentemente eu estava num painel e me perguntaram sobre o risco da desindustrialização. Eu disse que eu acho que esse risco inexiste, porque a gente sequer passou pela industrialização, né? Então, a gente ainda é um país de indústria primária, ainda é um país muito focado em commodities, e quando a gente vê uma pressão internacional muito grande, isso acaba refletido no nosso mercado financeiro e nas expectativas depositadas sobre a gente. O que se viu hoje foi uma reação excessiva sobre commodities. Os dados da economia americana, de fato, não ajudam, mas também não deveriam ser novidade, considerando toda, em primeiro lugar, a super expectativa que estava depositada, em segundo lugar, o compasso de espera que a própria economia americana entrou, em que todas as companhias e todas as principais indústrias estavam aí aguardando o super plano do Donald Trump, que a gente sempre falou que estaria limitado à capacidade das instituições americanas promoverem alterações. Muito mais do que o estoque de minério na China, e já respondendo o Armando, sim, as nossas projeções de Vale, elas levam em consideração a dinâmica, obviamente dentro da tendência que a gente vê para a relação entre oferta e demanda de minério, a pressão sobre os preços. Eu repito aqui que eu acho que tem uma questão geopolítica importante, acho que a frustração em relação à velocidade da aceleração americana pesou demais. Acho que as companhias ou os principais produtores ficaram muito abalados, principalmente essa derrocada recente nasceu, ou começou, ou o gatilho foi uma declaração das autoridades de comércio australianas, que é um produtor muito importante de minério. E assim, a China, nos últimos 3 ou 4 anos, ela vem sendo anunciada como a próxima grande frustração de atividade econômica, e no fim das contas ela cresce, ela gera valor, ela injeta dinheiro. Mas daí existem as bolhas lá, existem as questões de crédito, existe um monte de coisa, porque tem muita coisa lá que não é conhecida. Agora, o que também é verdade é que muito do RED, da proteção que eles têm, está lá dentro. A China cresceu tudo que cresceu produzindo para fora. Eles têm capacidade de criar um mercado de absorção de tudo que é produzido muito grande lá dentro, e em uma velocidade importante, porque eles já provaram que eles conseguem evoluir e desenvolver em uma velocidade muito grande. Então, o minério acho que apanhou mais do que devia. Em relação ao petróleo, eu tenho ressaltado aqui que as reuniões da OPEP são que nem reunião de condomínio, que cada um vai lá, defende o seu, no fim das contas vai cada um embora e faz do jeito que quiser, todo mundo consensa uma coisa, vai cada um embora e faz como quiser, cada um as suas coisas. Existe a questão do xisto nos Estados Unidos, que é cada vez mais discutido como eventualmente capaz de substituir muitas das utilizações, mas isso também não é simples, nem é rápido. Acho que as tensões geopolíticas, acho que essa pressão sobre o xisto vinda de dentro dos Estados Unidos é muito mais um trade-off geopolítico do que qualquer outra coisa, considerando um ciclo de curto prazo. Então, olhando o barril do Brent aí perto de $50, imaginar ele muito mais baixo que isso teria que ser um desbalanceamento de oferta muito grande, e dados as próprias tensões do Oriente Médio, as perspectivas deveriam ser muito mais sobre um eventual choque de oferta negativa do que de demanda. Então, acho que do mesmo jeito que as commodities foram irracionais no começo do ano, com aquele super arrancada, e a gente alertou isso, elas funcionam do jeito contrário nessa volta. Então, pontuado isso, vamos para as perguntas. Como tem sido já quase tradição no TV Eleva, uma das primeiras perguntas é sempre sobre a Sanepar.
Então, o Alvemar pergunta, boa noite, Dato. Sanepar vem se mantendo, testando a sua resistência, mostrando os bons fundamentos, mas até quando irá continuar a nos mostrar sua boa forma sem progredir? Alvemar, eu acho que o setor já tem muita gente, muita gente fora. Né? Aqueles que entraram para o trade de evento, para o trade de curto prazo, a grande maioria já saiu. Então, eu acho que ela tende a ficar mais leve, ela tende a voltar a caminhar. A Copasa já teve isso e começou a ter, daí ontem e hoje o mercado foi esse negativismo como um todo. O Sanepar já vinha se recuperando, o próprio setor, Sanepar, Sabesp, Copasa de uma maneira mais intensa, teve uma queda proporcional à de Sanepar. Agora, também lembre que Copasa divulgou resultado, Sanepar ainda não. Sanepar divulga resultado e hoje a ação ficou ex, né? Ou seja, hoje ela é ajustada pelo valor do dividendo complementar pago. Então, ainda que fosse pequeno, ela é uma oscilação negativa no preço, tá? Então a gente espera o resultado para a semana que vem. O resultado certamente vai ser bom, ele tem um alto grau de previsibilidade. E aí pode ser que a gente veja esse papel um pouco mais leve. Mas aí o que eu posso dizer a vocês não deixem de visitar dentro da plataforma da Eleva, mesmo aqueles que ainda não são clientes, em Atualize-se, vão lá no Sunday Prats e leiam exatamente, muito racional, feito pelo nosso Andrezinho, as questões ligadas a risco, a volatilidade, a longo prazo e a fundamento. Vale a pena, porque em momentos como esse é exatamente o que faz muita diferença. Quando eu comecei a falar no último TRI de 2016, que vendo Bolsa há mais de 20 anos, eu não me lembrava de um ano em que o stock picking, ou seja, a escolha das ações seria tão fundamental e que seria o ano em que o fundamento efetivamente venceria o fluxo. Eu não imaginava que após 4 meses isso estaria tão materializado. Aqui, se o Tomás não tivesse me boicotado hoje, eu teria a performance dos índices para dizer para vocês, mas daqui a pouquinho eu vou falar, só para mostrar a relação entre fluxo e fundamento. Eu acho que esse número hoje, já 4 meses encerrados, é um número que vale a pena explorar, beleza? Então, Armando, sobre Vale, sim, a gente levou isso em consideração. É importante te dizer o seguinte: o preço médio do minério no primeiro trimestre foi acima de $83,5. A gente nunca projetou um preço médio para o trimestre acima de 76. Agora, a cíclica, a dor do investimento na cíclica, e aí eu já volto para o case da Ana Paula, a pergunta sobre o que fazer com a Vale. Ana Paula comeu um A do meu nome. Deodato. Mas a culpa não é tua, obviamente, é a culpa do meu pai. Entrar em cíclica implica em você ter estômago, em você ter preparação para volatilidade e para oscilações bastante pesadas. São papéis que tendem a performar quando existe fundamento, mas que podem passar por um quadro de estresse comportamental muito maior do que ou companhias de beta menor ou de outros setores, né? Vamos lá. Adriano, estou pensando em iniciar meus investimentos em ações. Minha dúvida é a seguinte: devo acumular um montante após investir ou ir comprando mês a mês pequenos volumes? Não, Adriano, você pode ir comprando. O que a gente fala é que começar muito baixo pode não ser o ideal, porque o custo da transação, o custo da operação pode ser um pouco pesado. Tá? Felipe, boa noite, Dado. Poderia comentar algo sobre o QGEP e as quedas seguidas do Brent? Muda algo na tese ou seguimos? Um abraço para você e para a equipe, Felipe. Obrigado, um abraço para você. Cara, QGEP, embora muita gente correlacione ela e o comportamento esteja intrinsecamente ligado, a grande receita dela não é de petróleo, é de gás, né? A retomada da atividade é muito boa, mas ela tem um modelo de contrato muito seguro. QGEP a ação vem performando bem.
acho que o que pode acontecer, Felipe, é se houver uma pressão negativa no Brent, eu e o André, a gente discutia há pouco isso, se houver uma pressão negativa, o que pode acontecer é que eles podem adiar a ideia ou os projetos de investimento ou participação nos leilões em novos campos, e aí preserva ainda mais o caixa, que hoje é o grande diferencial dela. Então, não tem nada que comprometa, tá? Porto Belo tem balanço amanhã. Qual a expectativa dos números e qual deve ser a primeira reação quanto ao preço? Sobe ou desce? Ó, se eu tivesse condição de te dar exatamente essas respostas, aí, por mais que eu ame o que eu faço aqui, eu não precisaria fazer. Mas o negócio é o seguinte. Porto Belo é outro caso de assimetria, uma companhia que utilizou um período muito negativo da economia para efetivamente se preparar para a retomada. Vou usar a expressão que eu uso sempre, o André não gosta, mas já foi imposta aqui nós fizemos uma votação e venceu num processo democrático. Foram 74 votos contra 1 dele, que disse que não podia usar, mas Porto Belo está na segunda derivada da cadeia de construção civil, que já está separando o joio do trigo, e a gente vai falar bastante sobre Tenda daqui a pouquinho. Então, ela está na linha e ainda não andou. Então, a gente não espera nenhuma mágica, nenhum grande número no resultado de Porto Belo. As nossas projeções são conservadoras, vocês podem olhar lá no relatório, vocês vão ver que elas são muito pé no chão, mas que fazem que ela acompanhe a dinâmica da macroeconomia e da retomada, que a gente tem uma visão muito mais positiva do que o consenso de mercado. Agora, o que vocês estão vendo também, que está sendo divertido, é o Focus ir evoluindo e subindo a sua projeção de performance do PIB semana a semana. Talvez já foram 4 meses, 4 vezes 4, 16, talvez daqui a 35 semanas aquelas projeções estejam bem perto daquelas que a gente leva a vocês desde o final do ano. Segue um outlook super positivo para Porto Belo. Pô, boa noite, já respondi, vale. Dato, fala sobre TPI e processo na CVM. Bom, em primeiro lugar, processos, o que eu sei sobre processos é o que é público. Recentemente eles tiveram uma vitória em um processo que era importante. Não estou dizendo que não tem, mas eu desconheço alguma coisa que seja muito negativa ou represente risco adicional, até porque Triunfo já tem uma materialidade de risco importante que está bem esclarecida nos nossos relatórios. Tiago, oi Dato, muito boa noite. Tentei entrar em Tenda hoje seguindo a recomendação do relatório, mas em poucos minutos de mercado o preço explodiu. Você e a equipe ainda recomendam compra? Hoje eu botei no Twitter, falei, o Raul deu entrevista para todos os veículos de mídia do Brasil, a gente vem falando sequencialmente que Tenda não era um caso óbvio, porque a operação que originou a negociação sozinha de Tenda hoje é uma operação que veio a atender a necessidade da antiga dona, né, da Gafisa, desde o momento em que o IPO foi cancelado, a venda de 30% para a Jaguar foi feita. Então, aqueles que seguiram aí o nosso papo, a nossa estratégia, acabaram ou adquirindo o direito de subscrição de Gafisa, ou compraram efetivamente Gafisa 3 antes da data X, que era 27/4, e tiveram creditado nas suas contas uma Tenda para cada uma Gafisa, que tinha hoje a R$ 8,13, fazendo da abertura para o fechamento do pregão 80% de valorização. Do time aqui, muito mérito do Raul, que cavou foi cavocar essa tese de investimento e defendeu muito a solidez. Tiago, tudo que está no relatório está intacto e a tese segue. Se você fizer a conta, ainda tem muito chão para andar. Ederson, boa noite. Dato, boa noite. Baseado em que a Eleven recomenda a renda variável no momento em que essa queda bruta de Selic e perspectivas ainda em tendência de queda, fala-se em queda de 1,25 na próxima reunião do Copom.
Ederson, eu acho que eu não entendi a tua pergunta, porque teoricamente a queda bruta da Selic poderia te causar surpresa em recomendação sobre renda fixa. É, então, eu vou tentar explicar. Renda fixa é muito mais do que CDB atrelado a CDI, né? Ou operações atreladas a Selic indexadas ao CDI, diretamente ligado à Selic. Existe uma série de estratégias que o time liderado pelo Rafa, meu sócio de quem eu tenho tanto orgulho, faz para aproveitar a queda de juros de maneira estrutural com estratégias de renda fixa, usa isso como alternativas à renda fixa tradicional e tem tido resultados espetaculares. Do lado de renda variável, o que eu posso te dizer é que quanto mais a Selic cair, melhor vai ser para a Bolsa nesse ciclo por conta da recuperação da economia. Tá? Pô, Dato, com a forte queda nas commodities, comprei um call de Petro. Será que fiz um bom negócio? Pois ainda acredito que Petro vai subir bastante. Estou no caminho certo? Muito obrigado e um grande abraço. Olha, Petro está machucada, mas a gente sempre ressalta aqui, e aí a gente tem o André aqui que tem anos de Petrobras, a companhia tem um processo muito duro de desinvestimento e de desalavancagem a fazer ainda, né? O principal gatilho teria que ser a venda da BR Distribuidora, que não é um processo simples. Eu não sei qual é o vencimento da tua call e nem o valor, mas é importante dizer que o dinheiro aplicado numa call seca, ou seja, numa call, numa put seca, tem que ser, como dizia o outro, o dinheiro da pinga, porque ele pode ter valorizações exponenciais, mas ele pode virar pó na mesma velocidade. O caminho certo, Paul, é compreender o tamanho do risco que cabe no teu perfil para cada uma das tuas escolhas. Todos os detalhes dessa escolha, o nosso time está aqui para te ajudar em qualquer momento. Amaral, legal estar participando, minha primeira vez ao vivo. Muito bem-vindo, muito legal. Eu hoje tinha que ter agradecido a galera que vem da Investing, e eu efetivamente não me lembrei, mas hoje tem Investing, tem o nosso cliente, tem a plataforma que o nosso time de marketing e de atendimento faz, está cada vez mais legal o TV Eleva. Amaral, obrigado aqui. Dato, com o din-din sobrando no bolso, qual a maior assimetria nesse momento para investir? Sanepar, Profarma ou Triunfo? A última de maior risco. A simetria, Sanepar. Momento, assimetria, Sanepar. Momento, talvez Profarma. E Triunfo é aquela percepção de risco para um potencial de ganho. A simetria não é só de valor, tá? A simetria a gente vai ter que levar em consideração efetivamente os riscos envolvidos, tá? JSL vai decolar, a gente está olhando o JSL com bastante carinho. No arquivo que foi aos clientes semana passada, a gente teve uma visão bastante positiva em relação à reversão dos resultados, tá? Ainda não tem determinação de preço-alvo, mas está super no forno. Marcelo Moreno poderia comentar a queda do Itaú de hoje. Hoje caiu tudo, né? Hoje foi um show de horror por causa daquilo que eu falei. No nosso fechamento de mercado está lá comentado Itaú, Banco do Brasil, Banco ABC reportou um resultado espetacular. Enfim. Júlio, Card 3 já queimou toda a lenha que tinha para queimar. Cara, Card a gente... quando a gente levou Card ao mercado, acho que ninguém, ou quase ninguém sabia que Card existia a R$2 e qualquer coisa. É uma excelente companhia com excelentes fundamentos. O que eu diria a você é que hoje tem coisa para andar mais do que Card 3. José Maria, boa noite, Dado. Qual o prazo médio que uma ação atinge o preço-alvo informado no guia de recomendações? José Maria, na verdade, ali é a nossa leitura de valor justo para hoje, é quanto a empresa vale efetivamente hoje. Então, agora, quanto tempo ela vai levar depende da própria dinâmica do mercado, da liquidez e da característica de cada um dos papéis. O que a gente não faz é uma coisa que o mercado costuma praticar, que é fazer, por exemplo, projeção de preço-alvo para o fim do ano que vem, entendeu? Isso é uma maneira de você conseguir mandar comprar o que não tem
o que não tem espaço de compra. A gente, como eu sempre falo, eu não te vendo sonho para não te entregar pesadelo. Wander, boa noite. Está na hora de tomar uma Coca-Cola. Obrigado, bem lembrado. 2 perguntas. Login, qual a opinião da Eleva sobre o case? Login vem trabalhando bastante a sua desalavancagem. Está no nosso pipe do setor de transportes. Muito provavelmente ainda no segundo TRI a gente vai ter a cobertura de login no ar. O próximo do setor é rodovias, rumo e login, se eu não estou enganado, a ordem é essa, tá? Outra, sobre a assinatura da Eleva, não teria um plano mais acessível? Na verdade, sobre a assinatura, eu vou te pedir, manda para o atendimento @Eleva e todo mundo te conta todos os detalhes. A equipe liderada pela Marcela vai certamente cuidar de você. Parabéns pelo excelente trabalho. Vejo que o time Eleva realmente se preocupa com o capital dos seus clientes. É uma grande verdade. Isso é uma coisa que eu falo aqui o tempo todo, é que o nosso cliente, a decisão de investimento e o que ele faz nos importa, tá? Joel, boa noite, Data. Hoje foi impossível comprar Tendo, o valor foi muito acima do indicado. Qual a sua orientação? Amanhã você consegue comprar, Joel. Aí aqui a gente tem muita gente dando boa noite boa noite a todos. Celso, boa noite. Eu esperava que a Bolsa valorizasse a vitória na comissão, mas o que foi mandatório foi os preços em queda das commodities, exatamente. O podcast de hoje chamava minério versus previdência. Quem vai ganhar, né? Ganhou o minério. Marco, boa noite. Oi, Marcelo. Você poderia falar de Embraer e Profarma? Poderia, cara. Profarma sabe, uma coisa que eu costumo falar, cara, muitas das vezes o errado não é a companhia ou a ação, errada é a expectativa depositada sobre ela. Profarma é um case de nascimento de uma operação de varejo que há 1 ano e meio, que é nada, não existia, e hoje já é a 5ª maior do Brasil. Para isso demandou muito investimento. Eu não sei o que o mercado esperava do resultado de Profarma, mas a gente, eu posso te dizer que a gente efetivamente cravou o resultado, então ela não à toa, ela é uma das nossas principais escolhas, tá? Embraer é um case que a gente gosta, confia muito, um business de ciclo de longo prazo. Eu usei uma expressão aqui hoje, numa reunião interna, dizendo que Embraer parecia que ela estava pouco sexy para o mercado. Foi literalmente a expressão que eu usei numa reunião, mas não há nenhuma alteração de fundamento dentro do case, Marcelo. Daniel, boa noite. O que acha do setor de consumo? Já valorizou demais ou ainda há espaço para mais? O que eu tenho falado, Daniel, é que generalizar setor esse ano pode ser um dos grandes riscos para a tua carteira de investimento. É o ano da seletividade das escolhas e do stock picking e dos ativos, tá? Então, a Giovana, o nosso time de varejo, eu te digo sem medo de errar, que é um dos melhores, se não o melhor do Brasil, analisando setor a setor, né? Então, a Dani e a Gi estão revisando todos os cases, mas escolhendo efetivamente onde está risco. Em varejo de consumo, eu tenho, por exemplo, tenho apanhado aí por conta de Saraiva, por exemplo, que é uma recomendação de venda que a gente tem, o papel subiu. Se ele subiu e a gente tem convicção do que a gente fez, a gente foi à empresa, visitou, falou, e eu acredito efetivamente que ela está muito acima do seu preço, é a minha obrigação, como analista sério e responsável, dizer a você que eu venderia esse ativo. O que não quer dizer que o fluxo, principalmente dos papéis de baixa liquidez, como é o caso, não vá mover na mão contrária. Então, cuidado com o comportamento e com as oscilações, porque tanto para um lado quanto para o outro, eles podem não representar a verdade e não generalizem setor, tá? Tenda Vale Entrada, já falei, Vale. Você vê boa simetria em login, eu já falei. Rossi essa semana subiu quase 40%. Cara, Rossi...
no setor, a gente tem mas muita coisa na frente de Rossi. Rossi me parece um case binário, ou explode ou implode, não sei se vale o risco. Fábio, o que eu posso te dizer sobre a Movida? O que eu posso te dizer, Fábio, você pode conferir no nosso relatório, é que ela não chama a nossa top pick para o ano à toa. Zé Maria, qual seria uma escala de 1 a 10 o risco Tanuri em PetroRio? Cara, você tinha que ter escutado eu falar com a companhia sobre isso. O André quase se escondeu embaixo da mesa durante esse conference call. Existe, cara, mas o trabalho que o PetroRio está fazendo em cima do seu business é importante, cara. Ele está bem explicado no relatório e difícil precificar o Tanuri. É conflitivo, mas ao mesmo tempo eu vivi, principalmente no meu tempo nos Estados Unidos, uma série de companhias que geriam as suas tesourarias usando renda variável, usando uma série de coisas. Eles estão aí performando na tesouraria, entregando o resultado para o acionista de PetroRio. Eu não entraria jamais em Oi. E, obviamente, tem algum tipo de influência sobre isso. Mas eles me parecem que estão cientes ou conscientes do que estão fazendo. Tá? A gente aponta isso no nosso relatório como um flag de risco e lá no guia de recomendações classifica no nível de qualidade de risco. Dato, as 3 ações que você falou em um vídeo do Primo Rico ainda confirma alta. Eu me lembro que eu falei de Porto Belo, Movida e Profarma, sem dúvida. São 3 das nossas principais escolhas para o ano. Dato, a CEMIG está oferecendo debêntures de IPCA mais 9. Até que ponto essa debênture é de risco, tendo em vista que a companhia tem uma dívida alta? Não gosto da característica de crédito de risco da CEMIG, não gosto do controlador. Acho que o apetite que eles têm é complicado, cara, bem complicado. Sou muito cético com a realidade de CEMIG, tá? Triunfo Papel foi para a lama. Não acho que o papel foi para a lama. Eu acho que ele está perto de R$4. Há cerca de 60 dias ele negociava perto de 3. Então, você tem aí cerca de 30% de valorização, que ele chegou a quase 5, e aí acabou muita gente realizando. E o BNDES fez um grande favor para jogar o papel para baixo recentemente, vendendo lotes muito grandes e um papel com baixa liquidez. É um case de risco, mas assim, para você ter possibilidade de alcançar um retorno daquele apontado no nosso relatório, que inclusive é aberto a todos, você está comprando um risco adicional, né? E aí esse tipo de comportamento é bastante plausível. Vladimir, Dato, boa noite. O que pode falar de Grendene, principalmente por estar sentada num caixa de 1 bi e tem restrições tributárias para investir e distribuir? A Grendene, os resultados são bastante bons, mas eles não são, mas não é a nossa escolha dentro do setor, tá? Tá no pipe, a dupla que eu já te falei de varejo e consumo vai levar análise para o ar em breve, mas ainda não é a nossa escolha. Lúcio, Dato, boa noite. Voltei ao TV Eleven. Por favor, fale um pouco do horizonte para a tenda. Excelente nossa escolha dentro do setor. Bota na conta do Raul essa, e ele merece o crédito, porque ao recomendar para os clientes um investimento que deu 80% num dia, o menino está realmente de parabéns. Hans, boa noite, mestre Dato. Qual o risco da decisão do STF sobre Dirceu, isso virar jurisprudência e desfacelar a Lava Jato? Isso o risco Lula é demais estarem no poder em 2018. Cara, eu tenho uma opinião sobre o STF, sobre a decisão do STF, que ela é diferente. Eu acho que é triste, é extremamente triste a decisão, mas eu não acho que ela mude o jogo político para 2018. E se você olhar a primeira e segunda instância, não tem como controlar. Então, se a segunda instância efetivamente trabalhar,
todos aqueles envolvidos na Lava Jato já ficam inelegíveis. Então, o Supremo, claro que como mensagem à sociedade é muito triste, é degradante, é deprimente, mas não acho que muda o jogo político. Hans? Daniel, estou comprando bastante CZLT33. CZLT33? Ah, é Cosan. Desculpa, às vezes os códigos não não é Cosan Logística. Cosan Logística era R-Log. Então, não sei, Daniel, não, é um case que eu não acompanho muito de perto e eu não vou induzir vocês a erro. John, parabéns pela sua sinceridade. Agradeço as tuas palavras, mas eu não devia receber parabéns por algo que deveria ser óbvio e exercido por todos. Celso, Deodato, gostaria de entender, não sei se você saberia responder, qual força na queda ou alta no índice da BMF de uma corretora? Por exemplo, hoje a Morgan só vendeu os contratos de índice. Muita gente bateu no índice hoje. Isso acaba fazendo diferença, mas acho difícil imaginar que uma corretora ou um banco no volume, pega um volume de 7,38 bi hoje, não acho que ele consiga sozinho. O que acontece é que as principais corretoras, principalmente as ligadas ao capital estrangeiro, acabam acompanhando muito o fluxo e aí dá essa percepção a você, tá? Carlos Dato, depois daquela alta sensacional, essas duas fortes em queda assustaram. Acredito que a semana deve fechar negativa, mas continuo acreditando na bolsa. O fechamento de mercado hoje chama a bolsa caiu e isso é uma boa notícia, né? Messi, comente Profarma, hoje mercado nervoso, já comentei sobre Profarma, o que explica, já expliquei sobre Profarma. Aliás, uma das ideias muito legais que esse time teve aqui é o panorama geral de resultados, né? Foram 25 companhias analisadas e levadas a todos os nossos clientes, renda variável, full e carteira, nos últimos 4, 5 dias. Então, todos os resultados, tem uma máquina de produção aqui e estão sendo levados a vocês obrigado, o André me trouxe um papel para dizer que é a holding da Cosan. Estão sendo levados a vocês e comentados, tá? Profarma eu já falei aqui, um cara que virou o quinto player de varejo, o único cara do setor com um negócio misto, que já começou a dar reflexo, encurtando seu ciclo de caixa. A gente confia bastante no que essa companhia é capaz de entregar, tá? Em 2017. Tato, dentre as ações de consumo, Marisa foi uma das que menos andaram. O que acha do case? Acho que é a que menos andou, porque é uma das menos com outlook menos positiva, tá? Tem algo a falar sobre a debênture das rodovias Tietê, incentivada a pagar um IPCA mais 8,5%? Vladimir, manda um e-mail para o nosso time de renda fixa, usa o atendimento @eleven, porque eles analisam muito crédito privado, eu não consigo saber todas as debêntures de cabeça. O IS3 é a par corretora, né? Que mudou. Tem muito espaço para altas. Cara, é um negócio que gera caixa forte, é um negócio que tem muita concentração, pouca gente acha que a relação com a caixa é um risco. Eu acho que é um business bem legal, mas acho que tem um pouquinho mais de risco do que o mercado parece que tem, mas aí é obviamente uma questão de percepção de cada um, tá? John perguntou, posso falar um pouco sobre Braskem? Cara, a Braskem, a gente uma companhia que ainda é da Petrobras e da Odebrecht, cara. Tem tanta coisa que pode sair ali de dentro. Lembra o tamanho dos impairments da Petrobras, lembra o tamanho do estrago que aconteceu lá. Então, Braskem a gente não gosta nem um pouco da governança. Você pode falar um pouco sobre o preço do minério? Você acha que cai mais? Cara, eu abri hoje falando sobre o preço do minério. Acho que a reação está tão irracional quanto a que fez ele explodir no final do ano. Tá? Se eu posso comentar Senior, Júlio? Claro que eu posso comentar Senior. Senior, a gente chamava a Senior de a pequena notável, quando ela estava sozinha no Bovespa+, uma empresa com uma governança espetacular. Bernardo, que é o CEO, o Thiago, enfim, o time inteiro
muito bons, sabem demais o que fazem, vai migrar para o novo mercado e é uma companhia que ainda vai dar muita alegria dentro da bolsa. A gente confia demais no case. Maurício, Dato, boa noite. Hoje é daqueles dias que a frase de Mussolini faz sentido. Não é difícil governar o Brasil, é inútil. Não me refiro ao mercado, mas sacrifício hercúleo para suportar a excrescência é difícil, cara. O Thiago balança prejuízo, mas o prejuízo, em primeiro lugar, ele veio melhor, ele veio menor, e se você fizer as exclusões das aquisições, das integrações, a operação seria positiva, tá? Linelson, o que houve com os dividendos da Sanepar que vieram tão baixo? Veio apenas uma pequena diferença sobre 2016. E esse dividendo é de 2016, o de 2017 ainda virá, tá? Mestre, alguma novidade de TESA 3? Acho que é Terra Santa, né? A Luísa comentou há pouco alguma coisa sobre Terra Santa comigo, falando sobre um lucro líquido que cresceu bastante, mas o resultado foi favorecido pela produção de soja, a margem EBITDA ajustada piorou, caiu de 20% para 16%, mas confesso que é um case que a gente está evoluindo nele ainda, a gente ainda ficou... ainda tem muito menos densidade, então eu não quero te influenciar de maneira equivocada, Hans. Te falei de PetroRio um tempão, né? Jânio, quando a XP vai lançar o IPO? Não sei exatamente, o que o mercado fala é que ela que é esperado aí para o meio do ano, início do segundo semestre. O que eu tenho repetido para todo mundo que me pergunta é que é difícil duvidar desses caras tendo o monstro gigante que eles criaram e a velocidade do crescimento deles. Luiz, entrei em Sanepar quando naquele momento estava esticada. Não seria oportuno essa empresa colocar um preço bom de entrada nas ações, independente se tem fundamento? A gente discutiu muito e hoje foi um dos dias um dos dias emblemáticos do nosso mês, porque tem discussão sobre a carteira, né? E aí, obviamente, especificamente hoje, uma das discussões que veio à tona foi essa, em relação a colocar ou não. E o time foi basicamente uníssono em dizer o seguinte: o guia de recomendações que a gente tem leva claramente qual é a visão de momento, dá uma dinâmica melhor do que os relatórios em si, obviamente que eles são, como o guia é republicado muitas vezes, é muito importante você acompanhar a dinâmica ali. O qual, quando ele muda, quando passou o tempo de entrada, ele vai mudar de compra para neutro. Isso por si só determina a nossa visão de limite de entrada. Tá bom, Luiz? Vicky, Dato, comente sobre a queda de Ambev depois da divulgação. Cara, a Ambev é uma empresa espetacular, né? Passou um momento muito difícil, agora hoje esquece pensar o que aconteceu, perdão, na bolsa hoje. Hoje foi um show de horror. Poderia comentar a VEG. O que eu vou te dizer é uma coisa: VEG está na lista de empresa que a gente mandou ontem. VEG foi ontem, né? Ontem foram 10 análises enviadas aos nossos clientes sobre os resultados, e VEG, a gente tem um outlook positivo, mas quando me perguntam de VEG, eu costumo lembrar uma conversa que eu tive com o Rafa, logo que o Rafa veio, ele era sócio da Asset do Bresser, e quando ele veio para a Eleva, ele me disse que uma das coisas que ele aprendeu operando no mercado era que você shorteia o que você quiser, menos VEG. Então é isso que a gente repete aqui. Ederson, Dato, boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. Darcy, boa noite. Fale sobre nossa pequena notável, acho que ela vai disparar em breve, já falei, Darcy. Boa noite, Dato. Se possível, gostaria de sua visão sobre Porto Belo, Leve, Fibra e Embraer. Essas 4 são fáceis para a gente, porque a gente é bullish nas 4, a gente gosta das 4, cada uma pelas suas razões, com os seus times, mas são 4 companhias excelentes. Quais as perspectivas de Cielo para o longo prazo? Depois da bonificação de 20, a cotação não reagiu. Assim, Cielo, o nosso comentário de ontem sobre o resultado diz as barreiras caíram, né? Isso é complicado. Cielo tinha barreira de entrada. Volto lá no Super Sunday Practice, que ele fala sobre o diferencial que as empresas que têm barreira de entrada têm no que diz respeito à tese de investimento. Então, acho que vale a pena olhar
com um cuidado grande, principalmente nos novos players de meios de pagamento. Vem acompanhando seus relatórios, vídeos no YouTube. O mais bacana foi aquele que você fez no blog do Primo Rico. Já está melhor do resfriado? Já. Tem interesse em assinar a ferramenta da Eleven? Como faz para receber maiores informações? Ederson, agradeço demais. Manda um e-mail para atendimento@elevenfinancial.com e o time liderado pela Marcela maravilhosamente faz... responde você rapidinho. Se possível falar de Frasle. Frasle, o que eu tenho dito aqui, todo TV Eleven que me perguntam, é que entre a mãe e a filha, a gente escolheu a filha. Tem lá relatório de cobertura com um detalhamento grande. Magnata, diz para o Raul que eu devo uma rodada de show para ele. Marcelo, eu quero te dizer que o Raul veio à minha mesa hoje falar sobre o teu e-mail e eu agradeço a você, que é nosso cliente full, que está ao nosso lado, muito perto, o respeito que você tem pelo nosso time. Tenho certeza que a gente tem o mesmo por você. Agradeço as tuas palavras. O Raul ficou realmente sensibilizado com o teu e-mail hoje e ele merece. Dato, Valid vai propor aumento de capital. Vale a pena entrar agora? Valid é um case, é uma empresa que a gente gosta muito, que apanhou demais da conta e que se reinventou tantas vezes que também é difícil duvidar da capacidade dela voltar. Valid tem algumas questões ligadas a institucionais que acabaram movendo posições e pesaram muito sobre ela, tá? Mas a gente gosta, tá? Igor, boa noite. Poderia falar de Energias do Brasil, Taesa, Embraer, BB Seguridade e a Par Corretora? Eu já falei BB Seguridade, eu tenho ressalvas, Embraer acabei de falar. Taesa entrou no rebalanceamento do MSCI, né? É boa notícia, é bom para o papel, porque você ganha fluxo passivo, mas tanto Taesa como Energias do Brasil entram na nova leva de recomendações. Hoje estreou mais um analista aqui na Eleva e é o cara que ganhou o chapéu do setor elétrico, então vai ter bastante novidade logo, tá? Boa noite, poderia explicar com mais detalhes esse mecanismo de spin-off da Tenda? Na verdade já acabou, né? Foi a primeira vez na nossa história que um spin-off foi feito com redução de capital ao mesmo tempo. Foi super confuso, a maneira como a Gafisa comunicou não foi eficiente, a Bolsa não sabia dizer como ia funcionar, mas na verdade agora já acabou, né? Então, em função do nosso próprio tempo, eu não vou me alongar no case. Bancos, balanço do Itaú veio ótimo, a ação caiu bonito, mas tudo por causa do ambiente e não do negócio. Ânima parece que deu uma escada, a Ânima está longe, mais longe do valor justo. Uma empresa espetacular, com uma governança espetacular e com um projeto de longo prazo, que poucas vezes eu vi em companhia de qualquer setor. Outro dia eu respondi que a minha empresa preferida da Bolsa era a Ânima, com companhia. E se eu tivesse que listar duas, eu listaria a Ânima e Senior Solution. Zé Maria, a decisão não interferirá em nada com a Lava Jato, TRF, exatamente. Eu já falei sobre a decisão do Supremo. Acho Springs uma beleza de empresa, ela já caminhou muito nos últimos 6 meses, tem algo a declarar. Algo a declarar, eu já me sinto quase... você me perguntar se eu tenho algo a declarar depois do Zé Maria, na pergunta de cima, falar sobre a decisão do TRF, eu fico até preocupado. Springs a gente gosta, eu tive recentemente com o Josué. As questões que podem ser gatilhos de valorização são não operacionais, então isso foge um pouco do que são os nossos ativos preferidos, mas a gente ainda vê potencial de valorização bastante importante em Spring, Júlio. Visita o nosso relatório que você vai ver em bastante detalhe. A Giovana foi visitar a fábrica lá no interior de Minas, a gente esteve pessoalmente, eu e ela, com o Josué, sei lá, 2, 3, 4 semanas atrás, já não sei mais quanto tempo passou, mas enfim. É isso aí. Armando, Dato, muito obrigado pelas informações. Sei que não é dos relatórios de vocês, mas você consegue me falar alguma coisa sobre BR Malls? Consigo. Porque a gente tem análise de BR Malls, porque o setor de Malls and Properties é um setor que a gente olha muito profundamente. BR Malls, no setor de Malls and Properties, a gente tem, na frente de BR Malls, a gente tem Allianz, Iguatemi e Multiplan.
O setor de malls tem um comportamento muito interessante em relação à dívida, porque ele precisa usar o endividamento. A alavancagem é positiva quando usada em bons níveis, e a BR Malls tem um pouco acima do que é o ideal, isso acaba pesando, e faz com que ela seja a que a gente menos gosta dentro do setor. Tá? Dato, te conheci no domingo com o Rafi, que acompanho há anos. Você, parte fundamentalista, o Rafi na técnica são imbatíveis. Quando vais voltar lá? Parabéns pelo teu trabalho, o time eleva. Agradeço demais, Vladimir. Rafael Figueiredo, para mim, é o melhor analista técnico que eu já vi na vida. O Rafael, além de ser um cara espetacular, gosto demais dele. Quando eu vou voltar lá, você pergunta para ele, porque para mim é uma honra ir lá no domingo com o Rafi. O Dato, boa noite. Perguntei no e-mail, mas por aqui é melhor, sobre o IPO da Saudi Aramco, uma empresa inacessível para brasileiros, pessoa física, ou existe uma forma de investir nessa empresa quando abrir o capital? Bruno, desculpa, se você me mandou um e-mail, eu ainda não vi, mas como você já sabe, eu respondo, só não cheguei lá ainda. Eu não sei exatamente onde ela está abrindo capital, mas sim, você consegue investir lá fora. A própria XP está montando uma plataforma cada vez maior via XP Securities. Eu vou dar uma olhada para você e te volto, tá? O Marcos, o que está vendo com o Goal 4? Bom, Gerdau apanhou demais. Eu gostei muito do resultado de Gerdau hoje. Vocês sabem que tem um capítulo no relatório no nosso de Gerdau que eu repito sempre, que é a nova pizza da Gerdau, ou seja, qual fração, qual unidade de negócio representa o que dentro do business como um todo. E a maneira como eu vi hoje, margem subindo no mercado brasileiro, a América do Sul tendo um comportamento ainda que de menor relevância, mais seletivo, aços especiais penalizou um pouco, mas acho que o ciclo está muito legal. O GGBR me parece barato demais da conta, eu prefiro o GGBR do que igual, mas aí a característica é o seguinte, aí vem do nosso DNA, do nosso fundamento como companhia, que é preferir as operacionais do que as holdings. O caso é assim em Itaú, em relação a Itaúsa, a GGBR frente a Goal, ainda que as relações não sejam exatamente lineares, né? Tá? Dato, tenho 97 em renda fixa e 3% em renda variável. Devo rever? Deve rever, Suzuki. Na minha opinião, deve rever. O momento não é de ficar com 3% em renda variável, é o momento de aproveitar o tamanho das oportunidades que você tem, tá? Desculpe, Dato, na verdade ela subiu, mas eu não sei de qual você está falando, eu já me perdi na lista das perguntas, desculpa. Suzuki, manda e-mail para a Cleide, cara, atendimento@elevenfinancial.com. A Cleide cuida de você e te ajuda, tá? Diogo, Deodato, fala da Rossi essa semana. Já falei, acho que no setor Rossi é um caso binário, ou ela implode ou ela explode, acho que não vale a pena. A Tenda é a nossa top pick do setor, já dei 1000 parabéns para o Raul Grego hoje, o Raul arrebentou no call, quem usou a estratégia dele ganhou bastante dinheiro no dia de hoje. Espero que essa pancada hoje em Profarma não seja mais uma conferência desastrosa com investidores. Não, Thiago, não. O time de RI da Profarma é muito bom, liderado pela Bia, que é uma profissional super experiente, muito bacana. O Sam e o Max são caras que sabem o que fazem. Esquece, não. Até porque, Thiago, o que eu posso te dizer é o seguinte, a pancada estava muito maior até a conferência, ela aliviou pós-conferência. Eles são muito bons, cara, são muito bons, gosto demais deles. Nossa, Hans, né? Ideias net, não consigo. Não consigo te responder. Hans é o campeão mundial de me pôr em fria. Marcelo, o relatório de fundo multimercado fantástico, super completo, vocês brilharam. Cara, muito obrigado pelo feedback, Marcelo. Eu sei que você fala, obviamente o teu nick é característico por causa do Geografia, eu sei que você fala muito com o Rafa, você sabe o quanto o Rafa é genial. E eu também eu elogiei muito eles hoje, não elogiei o Rafa, porque o Rafa está em lua de mel em Veneza. Ferbasa comprada a 6,50 de segurar para longo prazo para receber dividendo. Linelson, dá uma olhada, porque o André Prates estava dentro do forno lá da mina deles, lá em
Pojuca, na Bahia, umas semanas atrás, postou foto no Twitter de capacete, trouxe ferro cromo, me dá o ferro cromo aí, trouxe pedra de ferro cromo, o André gosta. Ó, caiu alguma coisa, André. Ó, esta é a pedra de ferro cromo que o André trouxe da mina da Ferbasa. Se alguém vier buscar, não fui eu. Quem pegou foi o André, a culpa é dele. Ferbasa é um bom case e tende a pagar melhores dividendos, tá? Jair, a carteira Eleven de renda variável pode manter? Bom, galera, já aproveitando a tua pergunta, eu vou dizer o seguinte: os masterclass exclusivos para cliente carteira e full estão marcados, as datas estão no e-mail de todos vocês. Começa aí, já é outra coisa, porque a Maria Tereza disse que eu tinha que lembrar de falar isso, mas eu não me lembro quais eram os dias. Então agora eu vejo lá ao fundo nossa diretora-geral Maria Tereza saindo da sala dela para vir me dizer quais são as datas para vocês. Dia 9, 16 e 30 agora de maio, o Masterclass exclusivo para clientes carteira. Posso dizer o seguinte, a carteira, tanto a carteira de dividendos como a carteira Eleven tem atualização esse mês e por causa disso a gente vai soltar um dia antes ou 2 dias antes, ela vai chegar na máquina de todos vocês no sábado. A reunião de carteira hoje foi uma das coisas mais divertidas dos últimos meses. José Maria Tereza, boa noite. Com quem devo entrar em contato no Eleven para conversar sobre minha carteira? José Maria, é efetivamente a turma da Cleide, atendimento@elevenfinancial.com. Raquel, tenho R$1.000 para investir em variável, acho que devo comprar papéis da Porto Belo. São grandes papéis e é um papel de baixo valor agregado que você consegue entrar com essa quantia. É um bom primeiro passo. Júlio, Tenda vem sendo tudo de bom. Tecnisa é caso perdido? É caso perdido, mas a nossa escolha efetiva no setor está longe de ser Tecnisa. Dado, por favor, comente as vantagens da seleção de ações quando comparado a investimentos em ETFs. Flexibilidade. A carteira Eleven tem o comportamento de um ETF, mas eu consigo movê-lo mais rapidamente. O ETF é mais travado, tem mais um comportamento como um fundo. Acho que essa é a grande diferença. Lúcio, realmente Deus parabéns a ele. Minha felicidade hoje foi assistir Tenda de camarote, com um pouquinho de vontade de ter mais na carteira, mas realmente muito obrigado e parabéns, Lúcio. Você não tem noção como ver o que aconteceu com Tenda hoje e deixou esse time feliz. Morgan vendeu muito índice, mas compraram muita ação. É verdade, esse foi exatamente o comportamento. O que corrobora a tese que a gente tem dito que, na verdade, não era ano do índice, né? Então, enfim, o que vocês estão achando do setor de aviação para o ano? Azul foi hoje a que mais andou e a Gol segue firme e forte. Cara, o nosso relatório de Azul foi feito pela Dani Bretthauer, que era a diretora de finanças corporativas da Gol. Então, alguém que conhece profundamente o setor. Então, a gente tem o prazer de ter dito que a gente mandou comprar Azul a 21,50 e está vendo aí 22% de valorização, com toda a tese e os riscos ali devidamente apresentados no case, tá? Lúcio, Dato, honestamente o time da Eleva me surpreendeu. Vocês geram mais informações e relatórios do que eu consigo ter tempo para ler. Incrível, informação de qualidade. Era muito legal. Marcelo, qual a sua opinião sobre Ser e Banco ABC? Ser está em produção, ABC é nosso top pick dos bancos, tá? A gente adora o Banco ABC, adora. Já fez análise dele como emissor. A Bia, que é super analista do setor, conhece demais o case do avesso e a gente a gente recomenda a ABC há muito tempo, tá? Se eu posso falar sobre Cielo, já falei, mas eu vou falar rapidamente. É ruim ver a perda da barreira de entrada de Cielo, tá? Isso fragiliza o processo, tira ela da zona de conforto, que não quer dizer que ela não possa se reinventar. Beleza? Dato, Vladimir, obrigado pela palavra. Terminando o TV Eleven, eu vou mandar uma mensagem pro Rafi, dizendo que vou tirar uma foto dessa tela e vou mandar para ele, tá? Eu não acreditava nesse tipo de empresa
que faz relatórios, mas estou mudando um pouco de opinião acompanhando vocês. Belo trabalho, muito obrigado. Raquel, boa noite, Dato. Por favor, poderia comentar São Martinho e Cosan, qual a preferência da Eleven? São Martinho está em produção agora, tá? Cosan, eu falei há pouco. Fátima, parabéns, Dato e toda a equipe Eleven. Sem dúvida, o melhor webinar do mercado financeiro brasileiro. Top. Muito obrigado, Fátima. Assim que a Previdência for aprovada, com certeza a Bolsa vai dar uma esticada. Algumas empresas subirão mais que as outras. Quais empresas que vocês acreditam ter mais potencial do upside dentro do kit Previdência? O kit Previdência é Brasil, cara. Então olha para dentro do país. Acho legal você olhar para isso, tá? Maurício, Dato, dentre os players de transmissão, você pensa sobre Taesa e Alupar? É o que eu te falei há pouco. A gente tem um pack novo de análise saindo dentro do setor elétrico. E a característica a transmissão é legal, porque o business é mais leve, né? Agora, de cabeça, eu posso te dizer que eu gosto mais, por exemplo, de transmissão paulista. Tá? Marisa, perdi algo. Quem é a filha? Frasley é a filha, porque a mãe é Randon, desculpa pela falta de explicação naquele momento, Marisa. Dato, Fleury ainda tem fôlego. Fleury reportou um resultado muito forte, mesmo, mas tem algumas questões, características ali que é importante olhar. A nossa escolha no setor é aliar dentro desses players que estão ligados em bolsa. A Giovana explica isso muito bem. Luiz, boa noite. Acho que muitos analistas estão se esquivando de comentar sobre a possibilidade da não aprovação das reformas. Acredito que caso não seja aprovado, a bolsa cai. Assim, eu não me esquivo de opinar sobre nada, né? Mas o que eu posso te dizer é que não é o meu cenário base a não aprovação. Te convido olha o Facebook do Jornal o Globo essa semana, eu falei 20 minutos ao vivo com eles sobre isso, dei toda a minha explicação sobre isso, toda a minha leitura sobre reforma da Previdência, quais são os riscos e tal. Alguma reforma, a chance de não ser aprovada é muito menor, ou é substancialmente menor do que a chance de ser aprovada, e a gente tem que trabalhar com o cenário base. A gente tem que tomar decisões de recomendação. E a nossa decisão tanto que a gente é muito mais convicto em relação ao PIB do que o consenso de mercado obviamente passa por um processo. Se ajuda a tua opinião, eu hoje faço parte do grupo de profissionais que discute política monetária com o Banco Central, vivo do lado de dentro, tanto a gestão de política monetária quanto política econômica, e vejo a consistência do trabalho que está sendo feito. O time do Mansueto Almeida e do Marcelo Caetano tem feito um trabalho espetacular de esclarecimento em relação à grande necessidade para o país de longo prazo dessas aprovações, tá? Vladimir, vou estar com ele no sábado, curso presencial, e pergunto para ele. Boa, Vladimir, puxa a orelha dele. Luiz Franco, o discurso do senador Magno Malta sobre a reforma me deu um frio na espinha. Não vi, mas o Magno Malta ele é craque em fazer discursos grandes. Valeu, obrigado, Dato. Explica um pouco como funciona o Tesouro Direto IPCA+, cujos juros estão aumentando depois da queda da taxa Selic. Na verdade, quando você tem momentos de estresse e o DI sobe, você vê um comportamento diferente, tá? Mas se o qual é estrutural, como é o da queda de juro, não é nada que você deva se assustar, Luiz. Dato, para ser justo, o Rafi é ótimo, mas não dá para deixar de fora o Stormer, o Bizzi, o André Moraes, o Góes, o pai de todos, o Márcio Noronha. Eu não conheço particularmente o Márcio Noronha, gosto muito do Góes, me dou muito bem com ele, acho o André um grande profissional. Eu não disse que os outros não são, eu disse que o Rafi é, na minha leitura, o melhor de todos. Dato, não consegui migrar para carteira pela internet. Qual é a melhor forma? TT já respondeu. Boa noite, Dato. Você continua devendo almoço? Jesus, cara. Tanto débito na minha vida que, meu Jesus amado, queria eu ter tempo. Eu faço uma força do cão para não ter débito com o Pedro Noe e com a Júlia, meus filhos amados. Dato, você acha que é uma boa subscrever ações da Comgás? O que você me fala, Dezinho? A gente recém publicou a análise de Comgás, a gente gosta do case, tem um bom racional de previsibilidade, uma característica de dividendo projetada muito consistente. Olha o relatório, Aderbal, você vai curtir. Para terminar, eu quero dizer o seguinte, o Tomás
Depois de eu dizer que ele me boicotou, ele me mandou por e-mail e trouxeram um bilhetinho para mim aqui para dizer que era para eu olhar. Então, a carteira Eleven tem a seguinte performance, e aí a gente mostra o quanto o stock picking, ou seja, a escolha das ações tem feito diferença. Nos últimos 12 meses, a performance é de 30% contra 20% do Ibovespa. E em 2017, o que é mais marcante é 15,79% contra 7,70 do Ibovespa. Ou seja, o nosso papel é exatamente defender vocês por fundamento, por diversificação, sendo multissetorial, sendo estratégico e olhando para tudo o que possa impactar nos seus investimentos de uma maneira responsável, transparente, diligente, como vocês todos já sabem que o nosso time faz, porque o nosso pilar de valores é assim. 20 horas e 34 minutos, já passei do meu tempo, agradeço demais a presença de todos, foi muito legal mais uma vez, um super abraço para todos, valeu galera, na semana que vem, quinta-feira, dia 11, eu tenho o seminário do Banco Central. Pode ser que a gente tenha o nosso time, o André, o Raul, a galera apresentando para vocês, caso eu efetivamente esteja no Rio de Janeiro. Se os moleques vierem aqui, peguem eles, porque eles sabem bem mais do que eu. Maurício, Dato, outro dia aprendi que você costuma fazer o trecho São Paulo-Curitiba de carro. Gostamos de você e seus filhos precisam do pai presente. Passe a ir de avião. Muito obrigado pelo comentário, Marcelo. Mas eu vou bem tranquilo, e a estrada é bastante boa. Galera, valeu. 20h35, grande abraço, super obrigado. Tchau.